Bom dia, gente. Bom dia na paz de Deus, na paz de Jesus de Nazaré. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se inscreva lá nos meus canais, Bíblia Diária Helena e... Não, agora eu mudei o nome. Eu sou cheia de mudanças. Eu tenho a Eclésia Católica de Cristo e tem agora a Bíblia Diária lá do YouTube, virou Crer no Senhor Jesus. Se você ver lá, não se assusta não, ok? Que mudou o nome. E Deus seja louvado, aleluia. E às vezes as redes sociais me seguram um vídeo, mas quando eu consigo eu vou postando e eu pretendo depois passar ou para um canal ou para outro, porque eu já tenho logo os dois canais, porque se me bloca num eu vou para o outro. Vamos lá. Então, hoje é Romanos 4. Deixa eu ver aqui quantos versículos. 25, dá para fazer de uma vez só, né? Dá um pouco rápido, vai demorar mais um pouco, né? Mas vamos lá, vamos começar logo então. Romanos 4. E fala assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Você que fica aí fazendo as coisas achando que você vai receber uma glória. Que as pessoas... Ai, meus cabelos aqui tá... Deixa eu deixar esse cabelo pra lá, senão eu fico preocupada. As pessoas querem fazer as coisas para receber glória. Mas aqui falou... Olha, se Abraão estava esperando glória por si próprio, aqui, ó. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ok? Então, por mais que o pessoal fala, Abraão, pai da fé, olha, Abraão obedeceu Deus, Abraão levou o filho dele, mas não foi por ele ter feito aquilo que ele foi justificado. A Bíblia fala que se ele ficar se gloriando nessas coisas, não é diante de Deus que ele vai gloriar. Ok? Que o ser humano gosta de fazer as coisas para se gloriar, para dizer que fez. Mas Paulo falou que Abraão, se Abraão fosse se gloriar das obras, ele não podia fazer aquilo diante de Deus. Porque até as nossas obras, até as nossas boas obras, é como um trapo de imundícia, fala no livro de Isaías. É claro que nós temos que fazer boas obras, mas nós não somos salvos por elas. Ok? Vamos continuar. Pois que diz as Escrituras, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Em Cristo nós temos a lei da fé. Gente, eu estou perdendo gente do canal, pessoal da página aqui, da Bíblia Diária. As pessoas estão saindo, porque elas não estão... Elas aprenderam tanta coisa por aí, esbalhata, errada, que quando elas vão ouvir a doutrina verdadeira, elas não aceitam, sai do canal. Tem gente saindo do canal depois que eu comecei a ler Romanos. Acredite se quiser. Por quê? Porque eles preferem ficar no engano das teologias humanas. Eles preferem ficar naqueles lá que mudaram a Bíblia para encaixar nas regras deles. Mas vamos lá, na glória de Deus. Vamos continuar a leitura. Senão vai ficar muito tempo. Pois que, diz a Escritura. Ok? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Creu. Não foi o fato dele lá levar o filho, porque o filho nem foi morto. Mas foi a fé dele ter obedecido a Deus. Vocês entendem? Lá. Ora, aquele que faz qualquer
qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Ok? Quando a pessoa começa a fazer boas obras, que ela quer ser salva pelas boas obras dela, então ela se torna como um merecedor. Aí já sobe a arrogância. Não, eu já ouvi casos de pessoas com depressão. Não, mas eu fiz isso, agora Deus tem que fazer isso. E Deus não faz, e a pessoa fica em depressão, vira ateu, não quero mais esse Deus. Porque a pessoa, ela quer dizer que eu fiz jejum, eu fiz todas as festas bíblicas, e Deus não me respondeu. Não entra nessa não, que você vai se dar mal. Você pode fazer tudo isso, mas Deus vai responder se Ele querer. Ele é Deus. Vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Mas aquele que não pratica, mas crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé e é imputada como justiça. Ei. Nossa. Não, esses judaizantes não aceitam Paulo, mas nem eles pegaram lá na Bíblia deles e mudaram as palavras do apóstolo Paulo, sabia disso. Não aceita. Imagina o quê? Eu sou justificado só porque eu creio em Jesus de Nazaré? Só porque eu creio que Ele é o Messias, eu sou justificado? Como assim? Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras. Quem falou? Davi. Davi falou: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Porque, gente, para a religião tem que ter obra. Para a religião, seja ela judaica, cristã, estou falando daquele cristianismo legalista, que tem também, viu? Para eles tem que ter obra. Mas aqui fala que o próprio Davi falou: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cuja maldade são perdoados e cujos pecados são cobertos. Ok? Então essas pessoas não tinham boas obras, porque elas tinham pecado. Elas tinham maldade. Elas não fizeram boas obras. Mas como que elas alcançaram o perdão? Pela fé. Ah, então eu tenho fé e vou continuar fazendo coisa errada, né? Não, se você fizer isso, coitado de você. Não faça isso. O fato de Deus nos justificar não quer dizer que eu tenho que sair por aí brincando com o pecado. Ele já te perdoou pela fé. Agora você vai seguir o caminho dele pela graça. Ajuda-me, Senhor. Bem-aventurado é aquele cujas as maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Gente, isso aqui já está lá no Velho Testamento. Se a pessoa tinha maldade, se a pessoa tinha pecado, é porque ela não tinha boas obras. E como que ela foi perdoada? Pela fé. Ah, mas o que é fé? A fé salvítica, que tem vários tipos de fé, mas a fé salvítica é essa. Você vai crer naquele que te justifica, que é Jesus de Nazaré. Ele que te justifica. Deus deu seu Filho para salvar nós. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão. Aí lá entra a circuncisão de novo, porque aquelas igrejas daquela época, agora essa é de Roma, mas você vai ver também na de Coríntios, toda a igreja daquela época tinha muito judeu misturado com gentio convertido. Só que o judeu queria que os gentios fizessem circuncisão. E aí começou aquela briga. A maior briga era a circuncisão na igreja do primeiro século.
A igreja de Roma, ela era a igreja que tinha muito gentio. Mas os judeus que estavam ali queriam que os gentios fizessem circuncisão. E por isso que Paulo escreveu a carta aos romanos. Sabia disso? Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão. Somente sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? É uma pergunta que ele está fazendo. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a circuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada com justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Quando Abraão foi aprovado pela fé, a Bíblia diz que ele não estava ainda na circuncisão. Porque a circuncisão foi depois, lá quando já tinha Ismael. Mas quando Deus chamou ele e falou, larga a tua parentela, vai para a terra que eu vou te mandar, Abraão não tinha circuncisão, não. E ele obedeceu e foi. Então, foi na incircuncisão que Abraão obedeceu a Deus. Gente, está tudo na Bíblia. Está tudo no Velho Testamento. Você pode falar dessa graça de Deus até só com o Velho Testamento, mas tem que tirar a venda da religião dos olhos. Porque se não tirar a venda da religião dos olhos, você não vai conseguir ver, não. Vamos lá. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé. A circuncisão era o selo. Quando veio a circuncisão de Abraão, era o selo daquilo que já tinha acontecido com ele. E o nosso selo é o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na circuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Ok? A justiça lhes seja imputada. Aqui, ó. Na incircuncisão. Você vai ter fé na incircuncisão. Você não é circuncidado, mas você vai ter fé. E aí a justiça vai vir para você. Pela fé em Cristo. E fosse pai da circuncisão. Então Abraão foi chamado incircunciso. A fé de Abraão foi aprovada quando ele era incircunciso, ok? Depois veio a circuncisão para selar a fé dele, ok? E aqui fala, ó, e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na circuncisão, para que fosse pai de todo o que crê, estando ele também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Então, o que é ser cristão? Ser cristão é ter a fé que Abraão teve antes de ser circuncidado. Isso é ser cristão. Assim como Deus chamou Abraão ali, ele não era nem circuncidado, nós gentios, quando Jesus nos chama, nós temos que seguir ele. E pela graça sois salvos mediante a fé. Se você não tem fé, peça para Deus, que Ele é que dá. Vamos lá. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua paternidade, mas pela justiça da fé. Porque a lei veio através de Moisés, gente. Então, na época que Abraão foi justificado, nem a lei tinha, nem as festas judaicas tinham. O pessoal ficou 400 anos no Egito, sem festa, sem nada. Mas hoje a religião ela quer empurrar na tua cabeça. Ela quer empurrar ali, forçar. Que você só vai ser salvo se você fazer aquilo. Por quê? Porque não entende. E aí um monte de cristãos que já tinha tirado o véu dos olhos, colocou o véu de novo e voltou para a religião. Vamos lá.
porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Vocês sabem que para fazer a Bíblia completa judaica, eles mudaram as frases do apóstolo Paulo para encaixar com a doutrina deles. Se você não sabe, pesquisa lá o vídeo do pastor Felipe Moraes sobre a Bíblia judaica. Vamos continuar. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Se você, às vezes o teu filho deixa, vamos dar um exemplo aqui. Às vezes o teu filho deixou a cama sem arrumar e você deixou pra lá. Falou, não tô a fim de ficar estressado com isso, não. Tenho tanta coisa pra me preocupar. Não é assim que a gente faz? Eu tô tanta coisa pra me preocupar. Agora eu vou me preocupar que o meu filho deixou a toalha ali, que não arrumou a cama. Não, eu vou resolver a minha vida, eu tenho essas coisas pra me preocupar. Deixa lá. Mas se um dia você fala assim, a partir de hoje nessa casa vai ter que ter uma regra. Todo dia vocês vão ter que arrumar essa cama. Aí você chega em casa do trabalho, cansado, viu que a cama do filho não tá arrumada. Aí você já fica nervosa. Eu não te falei que você tinha que fazer isso. É assim. Porque colocou uma lei. É isso que ele está tentando dizer aqui. Mas foi Deus que colocou a lei. Sim, Deus colocou mesmo. Para provar o povo. Senhor, obrigado porque o Senhor nos deu Jesus. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós. Ok? Então é isso, gente. Se você colocar regras na tua casa, leis na tua casa e teus filhos não obedecer, você vai ficar muito nervosa. Você vai brigar com teus filhos. Você vai viver brigado com eles. Vai viver brigado. E aí eles ficam doidos de fazer 18 anos para ir embora de casa. Ficam doidos. Inclusive no meio do povo judeu também. Tem filhos que ficam doidos para ficar maioridade para ir embora. Porque não aguenta as regras dos pais. Sabia disso? Mas tem evangélico que é assim também. Põe a lei lá. Aí depois que os filhos fazem 18 anos, gente, vira do grupo dos coloridos. Vai seguir religião das trevas. De tanta revolta que fica por causa das leis que os pais colocaram. Gente, eu não tô falando coisa que eu não sei não. É só você pesquisar na internet. Aí sobre os filhos dos crentes. Eu que procurei não colocar muita regra para os meus filhos. Já tive que passar por uns momentos que eu não gostei. Porque quanto mais regra você põe e o filho quebra, mais nervoso você passa. Vamos lá. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituía. Falando de Abraão, ok? Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Então por isso que nós falamos que nós somos salvos. A gente ainda está aqui nesse mundo. Então eu falo, meu Deus do céu. A gente vai ficando velho. A gente vai ficar com medo. Aí ficando velha, meu Deus, não gosto nem de pensar nisso. E um monte de problema de saúde. Misericórdia, Senhor. Ok?
chama as coisas que não são como se já fosse. Então, Senhor, já estou no meu corpo glorificado. Eu vou ter que começar a pensar assim daqui para frente. Eu já estou no meu corpo glorificado. E olha, o corpo glorificado só depois da ressurreição, ou quando Cristo vir arrebatar, né? Mas eu já tenho cá. Eu já estou com meu corpo glorificado. Eu tenho que chamar as coisas que não são como se fosse. Porque senão a gente sofre muito. Aqui, ó. Chama as coisas que não são como se já fosse. Eu tenho que fazer isso quando eu olhar para o meu corpo. O qual em esperança creu contra a esperança. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Imagina. O Eterno Deus promete tudo isso para Abraão. E é tanto da nação dos judeus quanto da nação dos israelitas, que não é só judeu que é descendente de Abraão, não, gente. É os israelitas, 12 tribos. Então, é tanto dos israelitas como dos árabes, tudo descendente de Abraão. E agora vem uns cristãos também é descendente de Abraão pela fé. Mas Deus falou a Abraão, tua descendência vai ficar escrava no Egito. Abraão já não estava mais aqui na terra. Mas imagina Abraão olhando aquele povo lá escravo. Mas Deus não falou que eu ia ser pai de muitas nações? E meu povo está ali escravo no Egito? 400 anos, você sabe o que é isso, gente? Não, porque a gente não tem uma vida de 400 anos. Ninguém vai saber. Porque ninguém viveu. Só os primeiros seres humanos. Vamos lá. Então imagina quando aquele povo estava ali escravo. Quem que diria que aquele povo ia se tornar em grandes nações? Quem diria? Aliás, até hoje as pessoas não aceitam. Mas o remanescente sempre recomeça. Aleluia. E não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara. Já estava tudo morto, ele não funcionava mais, já estava velho. A unção que Abraão recebeu foi tão grande que depois que Sara morreu, ele ainda casou de novo, ainda teve um bocado de filho com outra mulher. Vamos lá. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Quem tinha prometido? Deus, filho para Abraão, com Sara. Com Sara. Abraão até teve um filho com a serva deles, mas era para ter com Sara. O ventre que já estava morto. Não tinha mais menstruação de mulher. Não tinha mais ovulação. Vamos lá. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a saber, Jesus, nosso Senhor. Essa é a nossa fé. Eu tenho que voltar lá, fazer igual a Abraão, ir para uma terra que largar o parente, para uma terra. Não, gente, é crer em Cristo. Agora é crer em Cristo. É crer em Cristo. Ok? Aqui, ó. Cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor. Cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, ok? O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. É isso que é salvação em Cristo. Ele foi entregue. Aqui, ó. Veja Romanos 4, último versículo 25, que você vai entender o que é salvação. O qual por nossos pecados foi entregue.
e ressuscitou para a nossa justificação. Mas as pessoas que querem voltar para o judaísmo, os evangélicos, cristãos, os protestantes, eles estão negando isso. Paulo escreveu. Porque eles querem cobrar de Deus. Eles querem dizer, eu fiz, eu guardei a lei, que guarda nada. Só de quem guardou a lei tudo foi Jesus de Nazaré. Tudo aquilo que era para ele. Porque as leis não são igual para todo mundo. Sabia disso? Lei para mulher é de um jeito, lei para homem é de outro jeito. Lei para homem casado é de um jeito, para solteiro é de outro jeito. Para o escravo é de um jeito, para o patrão de outro. Ok? O Senhor Jesus guardou aquilo que era para ele. Guardou tudo, não quebrou nada. Cumpriu. E por isso quem tem fé nele é salvo. Fica aí quebrando sua cabeça. Daqui a pouco você está em depressão, tentando se salvar sozinho. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. E é esse que é o evangelho que eu prego. A cruz. Jesus ressuscitou, mas a cruz tem que continuar sendo pregada. Os protestantes jogaram a cruz fora. A cruz continua, não foi jogada fora. Ok? Não é à toa que o símbolo do cristianismo hoje em dia é a cruz. E tem gente que quer jogar essa cruz fora de qualquer jeito. Não vai conseguir mais. Jesus já está chegando. Ficam todos na Shalom. Até a próxima. Paz.